né? O que que a música faz? Qual que é o principal objetivo da música na sua jornada para você aprender inglês? A pergunta que não quer calar. Vou repetir. Qual é o papel da música na sua jornada de aprender inglês? Primeiro, por que que a teacher fala jornada de aprender inglês? Como assim jornada? Porque assim, gente, muitas vezes a gente vê aí na internet, que é normal a gente ver isso, mas é uma mentira deslavada. Aprenda inglês em 6 meses, aprenda inglês em 1 ano, aprenda inglês em X, em Y, em Z. A gente vai primeiro ver tudo o que que é isso aí, tá bom? Mas é humanamente impossível no cenário que a gente tem, geralmente aqui no Brasil, no sentido que você não está exposto à língua 24 horas por dia. Aprender inglês faz parte da tua vida, mas aprender inglês não é a tua vida. Não é que você para tudo o que você está fazendo só para aprender inglês. Se esse fosse o cenário, beleza, dá para a gente aprender inglês em 1 ano, dependendo para quê, até em menos tempo. Mas não é assim que funciona aqui. Vamos falar a verdade, não é? A gente tem trabalho, a gente tem filho, a gente tem as atividades da nossa casa, a gente tem um monte de coisas para a gente fazer. Então, a gente tem, teoricamente, a quantidade de tempo que a gente tem é bem reduzida se a gente for comparar com as 24 horas que acontecem num dia, tá bom? Então, a gente vai dar uma olhada em tudo isso. Então, e eu falo que inglês é uma jornada, por quê? Porque existem vários aspectos da língua. Então, por exemplo, para você aprender a ler em inglês é mais fácil do que falar inglês. Por quê? Muita gente chega para mim e fala assim: ai, teacher, eu leio tudo, mas a hora que eu vou falar, não sai nada. É normal. Por que que é normal isso acontecer? Para alguns alunos, porque também foram treinados mais na parte de reading, na parte de leitura. Porque quando eu estou lendo, eu não estou produzindo conteúdo nenhum. Eu estou recebendo um conteúdo que já está pronto para mim. E isso exige menos da minha parte cognitiva, ou seja, isso é mais fácil para eu conseguir processar. Isso precisa de menos esforço para eu conseguir processar, porque eu estou recebendo o conteúdo pronto e outra, eu não tenho uma urgência para eu conseguir lidar com esse conteúdo. Ou seja, se eu não entendi o que eu li, eu volto e leio de novo. E depois eu volto e leio mais devagar. Então, eu tenho mais tempo para lidar com o conteúdo quando é leitura. Diferentemente de quando a gente está falando. Por quê? Quando a gente está falando inglês, primeiro, a gente está produzindo conteúdo, a gente não está recebendo conteúdo pronto. E outra, enquanto eu estou entregando alguma coisa para vocês, eu já estou processando e organizando qual que é a próxima informação que eu vou entregar também. E isso continua num looping infinito. Então, pensa só no grau de complexidade para a gente conseguir falar isso, né? Para a gente conseguir fazer isso. Falar nossa própria língua, se a gente fosse ver, parar para pensar, já é bastante exigente da parte cognitiva. Imagina a gente falar uma segunda língua. Então, é normal que a habilidade de fala em inglês seja uma das últimas habilidades para a gente ter fluência. O que é ter fluência? Como assim? Fluência não é só da língua, de falar? Não. Fluência é a gente fazer alguma atividade de forma fluida, sem ficar truncado. Por exemplo, se eu for ler um livro de Nietzsche, sei lá eu, que é um pensador. Aí, as ideias são diferentes das ideias que eu estou acostumada a lidar. Talvez tem pensamentos e ideias ali que exijam que eu processe mais. Então, eu tenho que ficar voltando. Como eu tenho que ficar voltando, eu não tenho fluência nessa leitura. Tá vendo? Tem um livro que chama Os Lusíadas. Eu não sei se você já ouviu falar. Alguém aqui do chat conhece o livro que chama Os Lusíadas? Coloca aí para mim, tá bom? Por favor. Eu vou explicar a função do listening também, tá bom? Aprenda a viver. Aprenda a viver. Fala para mim seu nome, para eu conseguir falar com você pelo nome, por favor? Voltando aqui, né? Então tem um livro que chama Os Lusíadas. Ninguém colocou no chat se conhece os Lusíadas. Eu acho que ninguém. Bom, ele é um livro extremamente complexo. Então, se eu for ler Os Lusíadas, provavelmente eu vou ler Os Lusíadas sem fluência, porque ela não é uma leitura fluida, ela não é uma leitura que eu vou começar a fazer e eu consigo fazer com uma certa cadência. Ele vai ficar truncado, porque eu vou ter que voltar, vou ter que fazer, né? Então, fluência não é algo inerente somente à fala.
Fluência é qualquer atividade que você faça de uma forma fluida, certo? E a gente sempre vem, entenderam essa questão de fluência? Fala pra mim. Me fala aí, teacher, entendi. Não, teacher, não entendi nada. Você tá falando é grego, mulher. Ai, você fez análise de Os Lusíadas. Oh my God. Zileia. My goodness. Só de nome não li. Ok, conheço. Aí tem o pessoal que conhece. Não conheço, fiz letras. É isso aí, Zileia. É por aí mesmo. Certo? Estão entendendo o que a teacher tá falando aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Não tá fazendo sentido? Tá entendendo o que é ser fluente, né? Então, quando a gente fala assim, eu quero ser fluente em inglês. A hora que a gente fala quero ser fluente em inglês, primeiro que a gente é meio atrapalhado com essa história. Por que que a gente é meio atrapalhado com essa história? Porque muitas vezes quando a gente fala eu quero ser fluente em inglês, o que a gente quer de fato dizer é eu quero me comunicar em inglês eficientemente. Eu quero me comunicar em inglês com eficiência. Mas você pode se comunicar em. Faz de conta. Você pode se comunicar em inglês com eficiência sem ser fluente, sabia? De um lado você pode, você vai precisar da fluência para uma outra questão que eu já vou explicar daqui a pouco. Mas quando a gente fala eu quero falar inglês fluentemente, a gente tem que parar e olhar um pouquinho para trás para ver se realmente é isso que a gente está buscando. É que a gente escuta tanto isso que a gente fica repetindo, né? Mas na verdade, a grande maioria das pessoas, o que buscam é eu quero conseguir me comunicar em inglês com eficiência. E isso é muito mais attainable. Hoje as palavras em português estão fugindo da teacher. Isso é muito mais palpável, isso é muito mais alcançável do que a gente falar inglês fluentemente. Comunicar-se com eficiência é muito mais fácil, muito mais atingível, muito mais palpável do que necessariamente se tornar fluente em inglês. A teacher, então, não se torna fluente em inglês? Lógico que a gente se torna fluente em inglês. A teacher é fluente em inglês faz bastante tempo, tenho vários alunos que são fluentes em inglês. Mas para a gente, eu falo que assim, ó, para a gente chegar em Roma, a gente tem que pagar o preço da passagem. A gente tem que se deslocar. E é um caminho, é uma jornada, dependendo de onde que vocês moram, né? Só se vocês moram aí na Itália. Mas para a gente, Roma é uma jornada. É uma viagem, não é uma coisa que está ali na esquina. Então, exige esforço, exige disciplina, exige parte financeira, exigem várias questões. E a mesma coisa a fluência. Ah, teacher, mas eu quero ser fluente para ir fazer compra em Orlando. Em 6 meses você fica fluente para fazer compra em Orlando. Em 1 ano, no máximo, você fica fluente para fazer compra em Orlando. O que é totalmente diferente do que você ficar fluente para você fazer vendas nos Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos e a gente trabalhava, eu com meu marido, a gente abriu uma loja de vender granito, vamos dizer assim. Ele tinha uma empresa aqui no Brasil de chapas de granito e a gente foi para lá e eu trabalhava diretamente vendendo essas chapas de granito aí para o pessoal. It's a whole nother story. É uma história completamente diferente. Por quê? Porque tem até, além da linguagem que é totalmente diferente, tem a cultura que é totalmente diferente. A forma que a gente vende aqui no Brasil, a abordagem da gente aqui no Brasil é diferente da abordagem da gente nos Estados Unidos. O jeito que a gente se comunica com o cliente é diferente, vários aspectos são diferentes. Então, é muito difícil a gente dizer também quando as pessoas falam assim para mim: "Teacher, quanto tempo demora para ficar fluente?" Essa é a pergunta mais aleatória que existe na vida. Por quê? Porque tem vários níveis de influência. Quanto tempo demora para eu me comunicar bem? Talvez é essa a pergunta que a pessoa queira fazer. Tá, quanto tempo demora para eu me comunicar bem para eu conseguir ir para os Estados Unidos, para os parques, para passear, para comprar? 1 ano você tá tranquilinho. Quanto tempo demora para eu me comunicar bem para fazer vendas? Vai demorar muito mais. Você vai ter que estudar muitos outros aspectos. Quanto tempo demora para eu aprender inglês para fazer uma prova para conseguir estudar na faculdade? Outro tempo totalmente diferente. Outras habilidades que você vai ter que desenvolver. Você vai ter que desenvolver a escrita, se você for fazer uma prova na faculdade. Você não vai ter que desenvolver a escrita se você for ter que ir para os Estados Unidos para fazer compra ou para ir para Disney. Tá vendo como essas perguntas são perguntas que as pessoas começam a repetir na internet? Isso é um pouco irritante para a teacher aqui que vos fala. São perguntas e respostas que as pessoas começam a repetir na internet, mas que elas não têm sentido nenhum. Quanto tempo demora a fluência? É a mesma coisa que eu perguntar: o que você precisa para ser feliz?
O que é ser rico? Hã? Né? Para cada um é uma coisa. Para mim, ter riqueza, não passar fome, ter um teto legal para morar, ter condições de saúde bacana e estar perto da minha família. Para outras pessoas, ser rico significa ter uma mansão, para outros significa viajar o mundo todo. Então, cada um tem uma medida totalmente diferente para isso. Agora, se comunicar é mais palpável, né? Se comunicar é mais palpável. Se comunicar eu tenho momentos em que eu posso avaliar isso. Se comunicar em viagem, eu respondo quanto tempo. Se comunicar para você fazer vendas, outro tempo. Se comunicar para vocês dar. Entenderam, gente? Vocês estão entendendo o que a teacher tá falando? Sim ou não? A teacher tá muito direta? A teacher tá conversando com adultos aqui, não tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Vão falar para mim? Fala para mim. Me comunicar com pessoas, é isso aí. Gostaria de aprender a falar e escrever para poder ter o visto da Inglaterra. Não necessariamente. Ah, você já mora aí, José Germano? Fala para mim. Porque se você tá na Inglaterra, realmente tem uma prova que tem que fazer, e aí realmente você tem que saber escrever. Isso, exatamente, Germano. Aí, exato. Aí você vai ter que colocar. E ainda você vai ter que saber sobre as questões do país, né? Tem tudo isso ainda, com certeza, com adultos. É isso aí, gente, né? A gente não tá aqui com um papinho de que as pessoas querem ouvir, porque assim, tem as coisas que as pessoas querem ouvir e tem as coisas que é verdade, né? Então a teacher tá abrindo o jogo aqui da verdade hoje para vocês no inglês. Tô aqui para conversar com vocês como adultos, tá bom? Então é isso. E aí, onde que a música vai, né, com tudo isso? Então, vamos lá. A música vai te ajudar com a sua fluência. A música vai te ajudar com a tua pronúncia. A música vai te ajudar com a sua compreensão auditiva. A música vai te ajudar porque vai aumentar teu vocabulário. A música vai aumentar a tua consciência sobre a língua inglesa, porque você vai entender alguns aspectos da língua que sem ela você não entenderia. Você vai ter bastante motivação para estudar. Então, tem vários aspectos da língua aí, inglesa, que a música é a melhor ferramenta do mundo para te ajudar. Nada vai substituir a música como ferramenta nesses aspectos que eu te falei. E tem uma coisa mais importante de tudo, que é o que a gente chama. Quer ver? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para ficar melhor. Peraí. Teacher fala pouco, gente. Ai, teacher fala quase nada. E o povo que manda mensagem no YouTube fala assim: ai, teacher, eu adoro suas aulas, mas você fala demais. Mas eu falo bastante mesmo, gente. É assim que a teacher é. A teacher fala bastante. Bom, então vamos lá, né? Então tava falando para vocês que a música aqui, ó, tá aqui embaixo. Então ela vai melhorar a tua fluência, vai melhorar a tua pronúncia, vai melhorar a tua compreensão auditiva, vai aumentar teu vocabulário, consciência sobre a língua, você vai ter motivação para estudar. E aí eu disse sobre o connected speech, né? O que é o connected speech? Eu comecei a falar, mas não terminei de falar. Então o que acontece? Acontece o seguinte, deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela aqui, tá tudo certo? Tá tudo certo. Aí, beleza. Então o que acontece? Quando a gente fala inglês, eu não sei se vocês já perceberam, quando as pessoas estão falando inglês fluentemente, então eu tenho uma frase, por exemplo, que é assim, ó, what does he do? Isso significa o que ele faz, tá bom? Quando a pessoa tá falando inglês fluentemente, tá bom o tamanho? Deixa eu ver. Tá bom ou não? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui pra vocês, vai. Pera, aspetta. Um segundo. Aí, agora acho que ficou bom. Ficou bom? Agora ficou, né? Ficou melhor pra ver, não ficou? Aí. É fundamental para a compreensão do idioma. É exatamente. O João, vou te contratar, pessoa. Tô adorando suas mensagens. É muito bom. Aí o que acontece? Olha só. Quando a pessoa está falando inglês fluentemente, ela não vai falar what does he do. Mesmo que a pronúncia disso aqui seja what, mesmo que a pronúncia disso aqui seja does, mesmo que a pronúncia disso aqui seja he, e a pronúncia disso aqui seja do, a hora que você fala tudo isso aqui junto, sabe o que sai? Em vez de what does he do, vai sair what does he do? Hã? Vai sair como se fosse assim, ó. What does he do? Mais ou menos. Tá bom? É só um exemplo que eu tô dando aqui pra vocês. Podia estar vários exemplos, é que isso aqui tá na minha cabeça porque eu mandei uma mensagem essa semana pra uma pessoa, mandei essa frase aqui, então essa frase aqui tá na minha cabeça pra junção. Por que acontece isso? Acontece isso porque quando você está falando inglês fluentemente, os sons se conectam, os sons somem.
Os sons mudam. Só que qual que é a notícia boa? A notícia boa é que existe um padrão para que isso acontece. Então, isso aqui não é que aleatoriamente vai virar what does it do? Isso vira what does it do por várias razões. E o que que a teacher faz? Eu uso a música como ferramenta para te ensinar por que que isso vira isso. Então, você vai aprender. É lógico que as pessoas às vezes pensam assim: ah, eu vou aprender inglês com música porque eu quero aprender a cantar música. Aprender a cantar música é o mínimo do mínimo do mínimo que vai acontecer com você, na hora que você estiver no programa. O que vai acontecer, né, ou a hora que a gente está aprendendo inglês com música no geral, o que vai acontecer é que você vai entender o que você tem que fazer, por que que o som fica assim, assado, aquele acolado, e você vai pegar esse conhecimento e vai transpor ele nas outras áreas da sua vida. Mas, teacher, você me falou que eu não preciso de fluência para falar. Olha só como você não precisa de fluência para falar. A frase é assim, ó. Eu quero um copo de água. Então vamos dizer que um estrangeiro vem aqui para o Brasil. A gente não fala eu quero um copo de água. A gente fala eu quero um copo d'água. A gente fala eu quero um copo, eu quero um copo d'água. É isso que a gente fala. Eu quero um copo d'água. A gente não fala eu quero um copo de água. Vocês concordam comigo? Tem alguém que fala aqui eu quero um copo de água quando tá pedindo água? Fala pra mim. Que legal da Itália, Davide. Eu não sei como é que se pronuncia teu nome, pessoal. E aí o que que acontece? Se o estrangeiro estiver aqui no Brasil e ele disser eu quero um copo de água, a gente vai entender? Óbvio que a gente vai entender. Óbvio que a gente vai entender. Só que então ele precisa da fluência dele para se comunicar com a gente? Não. Ele pode falar tudo sem fluência. Ele pode falar, se ele falasse querer copo d'água, todo mundo ia entender. A comunicação foi passada. Ele falou com fluência? Não. Ele precisa de fluência para ele se comunicar com você? Não. Só que o que que acontece? Aonde que vem o pulo do gato aqui? O pulo do gato, pessoa, vem que ninguém que é fluente ou nativo vai dizer eu quero um copo de água. Quando a pessoa for falar na sua naturalidade, ela vai dizer assim. Então, hora que vamos dizer que sou eu que estou falando com o americano e vamos dizer que esse americano ele é garçom e eu vou falar para ele eu quero um copo d'água. Eu, Ariane, brasileira, não vou dizer eu quero um copo de água. Eu vou dizer para ele eu quero um copo d'água. Se ele não conseguir me entender, ele não vai conseguir me trazer um copo d'água. Então a comunicação vai ficar truncada. Mas a comunicação vai ficar truncada por quê? Porque ele, como estrangeiro, não consegue entender um nativo falando. Então ele precisa, ou qualquer pessoa precisa do connected speech, que é essa junção dessa fala conectada para conseguir se comunicar. Porque senão você fala o que você quer, mas você não entende a hora que a pessoa está respondendo para você, que é o que acontece com a grande maioria dos casos.